Salve, salve galera vascaína, sejam bem-vindos aqui agora a mais um vídeo no Universo Vasco. E hoje vamos tratar de um tema que é um pouco polêmico, assim, né, digamos, para alguns torcedores aí, que se trata do esquema tático, né, que o Vasco vai apresentar aí na partida do Clássico contra o Fluminense, né. Vai ter uma variação, vai ter uma mudança aí que foi muito pedida pela grande maioria dos torcedores, né, que já não aguentavam mais o esquema com 3 zagueiros, que não vinha dando muito certo, né, e até pelas goleadas que o time sofreu contra o Ceará, a derrota contra o Defensa e Justiça também pela Sul-Americana, e a goleada sofrida diante do Grêmio também, né. Foram 3 jogos aí infelizes para a zaga vascaína. E pro ataque também, né, algumas oportunidades ali com o Ribamar na Sul-Americana, mas o foco aqui hoje é a defesa, né, que vai ter algumas alterações aí bem importantes, uma vez que a gente vai sair do esquema de 3 zagueiros e agora a gente vai entrar de volta no esquema com 2 zagueiros, né, os 2 laterais um pouco mais recuados, diferente do que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos, que os laterais, o Neto Borges e o Léo Matos, às vezes o Pikachu, tinham uma maior liberdade para atacar, né, e é justamente nesse ataque, até que o Léo Matos, né, estava sendo uma das principais peças no ataque do Vasco. Teve alguns jogos que o Léo Matos chegou com bastante perigo na área adversária, muito devido a isso. O Neto Borges não chegou a ter o mesmo desempenho, mas a ideia era basicamente a mesma, né? Dar uma liberdade maior para os laterais poderem atacar. Agora, no esquema com 2 zagueiros, volta a ter uma certa solidez, não é a palavra certa, mas sim um certo cuidado a mais, né? Um certo receio por parte da marcação, uma vez que você vai ter os seus laterais vão voltar a ter um papel defensivo muito maior do que antes, né? Antes os laterais tinham a liberdade, como eu comentei, para atacar muito mais do que defender. Agora a gente vai ter aí os nossos laterais muito mais preocupados com a marcação, porque se eles falharem em algum momento aí, vai abrir um espaço na defesa aí que vai complicar para os nossos zagueiros, né? Eu queria comentar um pouco aí sobre essa mudança tática, né? O Vasco com o Sapinto ele já testou em 3 jogos, se não me engano, essa postura com 2 zagueiros e os 2 laterais, né? O 4-2-3-1, que vai retornar agora. Testou contra o Corinthians, na derrota em São Januário por 2-1, contra o Caracas, que a gente venceu por 1-0, gol do Thiago Reis, se não me engano, e também um empate 1-1 contra o Goiás, né? Então 3 jogos aí que a gente teve aí, só teve uma vitória com esse esquema. Uma vitória, um empate e uma derrota, né? Até bastante equilibrado. Mas agora a gente vai poder ver aí como é que o time vai se comportar num clássico, né? Um clássico contra o Fluminense, complicado. O Tricolor vem de um momento melhor que o Vasco, né? Tá uma colocação melhor na tabela, mas teve uma semana um pouco conturbada, né? Teve a saída do Odair Hellmann, que era o antigo técnico do Fluminense, fazia um bom trabalho, não à toa o Fluminense hoje briga pela Libertadores, praticamente já está confirmado na Sul-Americana, e um time que, na minha opinião, é bem equivalente ao do Vasco, no mínimo, né? Não vejo o time do Fluminense hoje aí muito à frente do nosso. Então aí foi, até pra mim, né, pessoalmente, foi uma certa surpresa essa atual colocação aí do Tricolor Carioca. Mas aí a gente vai ter o teste aí dessa equipe com 2 zagueiros num clássico. Um jogo complicado, um jogo difícil, o Vasco precisa vencer de qualquer forma, de qualquer maneira. E pegar aqui a escalação para vocês rapidinho. O provável Vasco tem Fernando Miguel no gol, né, normalmente. Titular da posição, Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson ou Marcelo Alves e Leandro Castan, né? E Neto Borges na lateral esquerda. Meio campo formado por Léo Gil, Andrei e Benítez. Até aí, tudo bem. E no ataque a gente tem o Thales Magno, Gustavo Torres e Germán Cano, que volta aí de coronavírus, de quarentena, né? Comentários rápidos aqui sobre a escalação. Na minha opinião pessoal, o Lucão já poderia ser titular do Vasco, né? Infelizmente o momento que a gente vive não facilita para a titularidade dele, né? Porque falhou em 2 dos últimos 3 jogos que esteve em campo
e complicou, né? Contra o Grêmio, contra Ceará e contra Defesa e Justiça, a gente acabou tendo resultados negativos aí por conta também de falhas do Lucão, né? Não só a falha dele, mas contra o Defesa, por exemplo, foi uma falha crucial que custou a classificação do Vasco. Então, para mim, uma mudança que eu faria seria a manutenção do Lucão hoje como titular do Vasco. Fora isso, a gente tem a lateral direita com o Léo Matos, não temos outra opção melhor do que o Léo Matos hoje, né? Caio Tenório não está tão pronto assim como o Léo Matos, e o Pikachu não vive um momento bom nem de longe, então não tem condição de ser titular do Vasco hoje. E aí a zaga formada por Jadson e Leandro Castan. Aqui eu tenho 2 pontos, né, que eu queria ressaltar. O primeiro, o Jadson, recuperado de Covid, está à disposição, né? Já está à disposição, mas para ser já titular me surpreendeu um pouco, porque o Jadson falhou contra o São Paulo, lá no Morumbi, quando poderia ter afastado a bola e acabou se equivocando, né? Demorou demais para dar um chutão, para tirar a bola da defesa, e aí deu a chance do empate do São Paulo lá no Morumbi, né? E o momento do Marcelo Alves também é muito bom, né? Não muito bom, mas é um momento bom do Marcelo Alves. Ele mostrou que veio do Madureira, veio de uma equipe do subúrbio carioca aí, mas é jovem e tem bastante talento. Então, me surpreendeu essa colocação aí do Jadson em tese como titular, não sabemos, né? Com certeza haverá uma disputa entre Jadson e Marcelo Alves, mas me surpreendeu também a ausência de Ricardo Graça e Miranda, né? Que vinham sendo titulares, principalmente o Miranda, no esquema com 3 zagueiros. O Graça é titular a temporada toda praticamente e agora parece que perdeu bastante a posição, né? Até porque também não vive uma boa fase, mas se a gente for comparar as fases dos nossos zagueiros, o Castan também está longe de viver um bom momento, né? E nunca sai do time, lógico, é capitão, né? Mas, enfim, acredito que em certos momentos essa liderança moral não faz muito efeito, uma vez que o Castan parece estar bastante abatido em campo, não tem não tem tido as mesmas boas apresentações, né? Contra o Grêmio ele falhou bizonhamente num contra-ataque que o Diego Souza roubou a bola dele e ele não conseguiu acompanhar o Diego Souza, que já não é mais um jovem. Então, além de outras falhas contra o Defensa e Justiça, contra o Ceará também, que foram salvas pelo Lucão, né? Contra o Ceará, o Lucão poderia tomar um gol de cobertura por uma falha do Castan, que não marcou o zagueiro, assim como o Graça também falhou algumas vezes, e pela qualidade do Lucão, né, um pouco de sorte também que a gente teve da falta de qualidade do atacante do Ceará, a gente não tomou o gol, mas não vive um bom momento. Então é questionável, pelo menos, essa escalação, né? Já o Neto Borges é aquele esquema também, a gente não tem uma opção melhor do que o Neto Borges. Seria o Henrique, mas o Henrique é aquele cara que a gente tem há 7 anos no clube criticando ele. Então, a gente vai botar um cara que é criticado há 7 anos e não resolve? Enfim, se bem que aí tem uma boa disputa ainda, Neto Borges não provou todo o seu valor, não fez nenhuma atuação que colocasse ele como titular absoluto nem nada, mas parece que hoje ele tem a maior confiança por parte do Ricardo Sapinto, né? Daí seguimos no meio campo com Léo Gil, André e Benítez. Até aí nenhuma surpresa, né? Léo Gil a marcação no nosso meio campo, o André a criação junto com o Benítez, né? O André volta de suspensão, o Benítez ajuda na criação das jogadas, né? Até porque só tem o Benítez e o André no máximo nesse time para criar alguma coisa. Então, nada fora do normal até aí. Daí, temos nosso ataque com Thales Magno, Gustavo Torres e Germán Cano. Aí, 2 pontos novamente. O Cano, voltando de Covid, titular absoluto, ninguém duvida nem nada. Mas agora, Thales e Gustavo Torres. O Thales há muito tempo vem sendo cobrado pela torcida e não vem tendo boas apresentações. Mas eu não quero nem falar do Thales aqui, mas sim da possível titularidade do Vinícius, né? Que está cotado aí para talvez ser titular no lugar do Thales. Pode pintar aí como uma surpresa. O Vinícius
começou bem, perdeu espaço, teve lesão, não voltou bem e não tem atuado bem desde então. Então no mínimo surpreendente você pensar em você cogitar o Vinícius como titular, ainda mais no lugar de um dos principais nomes do time, que é o Tales. Se for para você pensar Vinícius no lugar de alguém, que bote no lugar do Gustavo Torres, né? Uma vez que o Vinícius é velocista, pelo menos, é mais velocista do que o Tales né? E o Gustavo Torres também é velocista. Então, em tese, seria mais fácil o Vinícius disputar posição com outro velocista do que com um cara que não é velocista, que não corre tanto assim. É o caso do Tales. O Tales é muito mais técnico do que velocista. Então me surpreendeu um pouco se bem que é uma escalação prévia, né, gente? Não é nada confirmado aí. A gente só vai saber mesmo minutos antes aí do jogo, 1 hora antes, como de costume. Mas é um pouco estranho você imaginar que o Vinícius, sendo cogitado como titular, né? Não vejo qualidade hoje no Vinícius, ou momento hoje no Vinícius, para ele ser cogitado no time titular. Você tendo Tales e Cano, né? Você pode formar um ataque com Tales e Cano também, 4-4-2 tradicional, não vejo muito problema. Mas você cogitar ele no lugar do Tales, no lugar do Gustavo Torres, é um pouco controverso, né? Mas, enfim, essa escalação do Vasco aí para a partida de logo mais contra o Fluminense, e vamos ver no que dá, né? Vamos ver aí, o Vasco precisa vencer de toda forma, o Vasco precisa dos 3 pontos. Os resultados dessa rodada estão sendo até certo ponto bons para o Vasco. O Botafogo perdeu para o Inter, Goiás e Grêmio empataram, né? Resultados até o momento aí, até o momento que eu estou fazendo essa gravação aqui. Então a rodada mais uma vez ajudou o Vasco. O problema é que o Vasco precisa se ajudar, algo que não tem acontecido faz bastante tempo, né? Antes da gente pensar nos nossos adversários, a gente tem que fazer o nosso. Se a gente não chegar e vencer o Fluminense em casa, em São Januário, não adianta nada torcer pro Coritiba, pro Goiás, pro Botafogo, para, enfim, quem mais está lutando contra o Z4, perder, se a gente não faz o nosso, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí, trazendo uma parte de opinião, algumas informações aí para vocês, e não esqueçam de curtir, valeu, para ajudar bastante o nosso trabalho aqui, compartilhar, né, para que a gente possa atingir o maior número de possíveis aqui, o maior número de pessoas possíveis. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa prévia de escalação aí, se farem alguma substituição, a zaga, como é que tá, enfim, e se inscrever. Valeu? Muito obrigado aí pela sua audiência, tamo junto e nos vemos logo mais. Saudações vascaínas! Vou subir a colina pra ver meu amor, vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar.